Já ficou confuso em sala de aula quando seu professor de geografia entra em uma aula e fala sobre clima, na outra ele fala sobre vegetação, outra aula ele entra e fala sobre urbanização, e numa outra ele fala sobre população? Se você fica confuso com isso, não saia daí. Fique comigo que você vai entender o objeto de estudo da geografia. Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia, e hoje nós estaremos esclarecendo o que a geografia estuda e qual o seu objeto de estudo, ok? Mas se você está aí junto comigo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, né? E fazer ali o cliquezinho em cima do sininho para você receber, vamos dizer assim, as notificações de novos vídeos, tá? Para você ajudar o canal e também aí ajudar para que outras pessoas possam ter acesso a um conteúdo bacana e que possa ter aí o conhecimento para fazer os vestibulares e o Enem, tá bom? Então, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a geografia enquanto ciência. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente aí é entender a etimologia da palavra, né, que você vê aí na tela, da palavra geografia, né? Se nós dividirmos essa palavrinha aí em duas partes, geo e grafos, né? Grafia, que vem do grego chamado grafos, nós vamos ver que geo, né, significa terra, né, e grafos significa descrição. Então, a grosso modo, podemos definir a geografia enquanto a ciência que faz a descrição, né, da terra. Obviamente que é importante que nós entendamos que a geografia, né, não estuda só as características naturais. Temos que considerar o ser humano como um agente transformador. Então, a melhor definição que nós podemos dar para a geografia seria a ciência que estuda a relação do homem versus o meio ambiente. Então, para que nós possamos compreender a geografia na sua essência enquanto ciência, é importante que você entenda que a geografia recorre a outras áreas de conhecimento para postular suas ideias. Então, vai se valer da matemática, da química, da biologia, da ecologia, da história, da sociologia. Várias ciências são utilizadas pela geografia para poder explicar essa relação do homem versus o meio ambiente, tá bom? Então, é legal nós estarmos atentos aí a essa questão do que é, né, a geografia. A geografia busca estudar o espaço geográfico, que nada mais é do que o espaço produzido pela ação do homem versus o meio ambiente, ok? Também é interessante nós entendermos aí um pouquinho sobre a questão, né, histórica da geografia, porque a geografia enquanto ciência ela surge no século XIX, né? No século XIX que você tem então a geografia sendo postulada enquanto ciência por um método, né, seguindo toda aquela lógica positivista de Comte, né? É nesse período que nós temos essa situação acontecendo, né? Mas muito antes da geografia ser pensada enquanto ciência, ela já era praticada de uma forma, às vezes empírica, ou às vezes até com conhecimento tecnológico, mas ela era praticada. Então, o que, que você vê aí, por exemplo, né? Você vê aí uma embarcação fenícia, né? Você sabe que os fenícios foram exímios navegadores naquela região do Mediterrâneo e já se valiam de um certo conhecimento geográfico para praticar a navegação. Eu vou mais além. Historicamente, né, na pré-história mesmo, no período ali que você tem o início da história com a antiguidade, a escrita, de certa forma o ser humano já utilizava algumas tecnologias e um certo conhecimento geográfico para poder se posicionar na superfície, deixar suas inscrições em cavernas, por onde ele coletava, por onde ele caçava, né? Os próprios egípcios ali, muito antes dos fenícios, já desenvolviam um certo conhecimento dos fenômenos naturais para que pudessem praticar agricultura, né? Pensemos ali nos povos assírios, né? Nos hebreus, aí chegando ali nos fenícios, os cretenses, essas populações que praticavam muito comércio e dominavam a navegação ali na bacia do próprio Mediterrâneo, né? Tudo isso, de uma maneira direta ou indireta, eram práticas de geografia, né? Pensemos então ali em sociedades como os gregos, né? Cidades-estados como Atenas e Esparta, que se valeram do conhecimento desses povos da bacia do Mediterrâneo para evoluírem no conhecimento, pensando ali mais tarde, de repente, nos próprios romanos,
né, no Império Turco-Otomano. Historicamente, nós temos aí, né, toda uma evolução de pensamento e de formas de se produzir o conhecimento do ponto de vista da geografia. Então, só dando uma resumida para você, né, dá uma olhadinha aí, você vê na tela uma embarcação fenícia esculpida em rocha, né, onde você tem ali, literalmente, a comprovação de que o ser humano sempre praticou a geografia ao longo da história. Mas algo que eu gostaria de chamar a sua atenção seria aí, né, há mais ou menos 300 anos antes de Cristo, de um cara, um grego chamado Erastótenes, né? Então, Erastótenes é um cara muito importante porque ele, né, junto com outros pensadores gregos, vão postular pensamentos geográficos. Daqui a pouquinho eu cito mais alguns para vocês, mas vamos falar de Erastótenes. O que Erastótenes faz, né? Aí por volta de 300 anos antes de Cristo. Ele é a primeira pessoa a estabelecer, né, um sistema de paralelo e meridiano, né, de latitude e longitude, com o conhecimento do mundo que tinha até então. Mas o mais curioso sobre ele, que envolve aí a geografia e temas polêmicos, como por exemplo a esfericidade do planeta, é a comprovação, né, de que já naquele período se comprovava que a Terra era redonda, né? Então, como ele postulou sua ideia? Vou mostrar aqui para você, né? Então, ele fez um cálculo matemático muito legal, muito interessante, que comprova essa esfericidade da Terra, né? Ele, quando estava em Alexandria, né, ele descobriu um documento, né, que mostrava que lá no período do dia 21 de, deixa eu ver aqui certinho, 21 de junho, né, que seria aí o verão no hemisfério norte, né, ele tinha lá um documento que comprovava que um poço em Siena, né, praticamente ele não tinha sombra no fundo desse poço, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai, né, criar uma estaca em Alexandria, perpendicular à superfície, e vai comprovar que na mesma data, no mesmo horário, nós vamos ter ali uma sombra, né? Essa sombra só poderia ser possível nesses dois momentos se ocorresse, se você tivesse um planeta que tivesse alguma forma parecida com uma esfera. Então, o que ele vai fazer ali, tá? Ele vai pegar ali e vai calcular a distância, né, dessa sombra por ângulo. E aí, numa regra de 3 simples, né, na distância entre as duas cidades, numa regra de 3 simples, ele chega à conclusão aí de que a circunferência da Terra tinha alguma coisa em torno de 39.350 quilômetros, errando por pouco aí, porque cálculos mais recentes da NASA, por exemplo, nós temos a Terra aí com 4.110 quilômetros, né, de linha do Equador, né, com um diâmetro interno de alguma coisa em torno ali de 12 mil quilômetros. Então, já naquela época, nós tínhamos aí a preocupação de tentar explicar o planeta Terra e saber se ele era, vamos dizer assim, esférico ou não, né? Então, é bem interessante a gente estar atento, né? Outros gregos que contribuíram com isso foram Estrabão, temos ali também Aristóteles, né? Hiparco, né? E o grandioso Ptolomeu, que à época, né, promoveu aí, postulou a teoria a teoria geocêntrica, onde o centro de tudo seria o planeta Terra, né? Temos uma imagem aí que mostra Aristóteles, né, que também fez muitos cálculos e por aí vai, né? Então é importante nós entendermos que os gregos deixaram uma herança cultural e de conhecimento que vai ser usada por outros povos, né? Os macedônios, vai ser usado pelos romanos, né? E todo o conhecimento vai sendo passado de povos para povos e ampliando o conhecimento da geografia aí, tá? Chegando ao ponto aí que quando ocorre a queda do Império é, romano, né, ocidental, nós percebemos aí uma diminuição gradativa das explicações e dos fenômenos, né, já na porta da entrada da Idade Média, mas o conhecimento ainda avança nas mãos, né, dos muçulmanos, do Império Muçulmano, principalmente na área de astronomia, matemática e por aí vai. A Idade Média para a geografia vai ser uma idade complexa, porque todas as explicações vão ter explicações teocêntricas.
e que muitas vezes não se reflete a realidade, né? Então é um período que nós vamos ter aí que alguns pesquisadores dizem que é o período de retrocesso, né, do conhecimento geográfico, que passa a ter uma evolução a partir das grandes navegações. Mas aí, né, essa é uma outra parte da aula que nós vamos conhecer depois aí na próxima aulinha, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.